Bom, continuando hoje com o critério da estabilidade, tá? A gente tinha visto ali na transformada de Laplace lá que o critério da estabilidade era que os polos, tá? Eles tinham que estar todos no semiplano esquerdo, tá? No plano de Laplace, né? Esse era o critério para mim saber se o meu sistema era estável ou instável, né? Então, se todos estivessem no semiplano esquerdo, sistema estável, né? Se pelo menos um polo estivesse no direito, sistema instável. Já nos sistemas digitais, tá, o negócio é um pouco diferente, tá? Quando a gente recebe, por exemplo, uma função de transferência ali no plano Z, ela toda dada em termos de Z, e a gente quer saber se o sistema é estável ou instável. Não basta olhar, né? Não, estaria errado se eu olhar se os polos ali no plano Z estão no semiplano esquerdo. Não, isso só é válido pro plano S, tá? Pro plano Z a gente vai desenvolver equações aqui que mostram como que a gente deve analisar a questão da estabilidade, né, nos sistemas discretos. Então, basicamente, a diferença entre os sistemas de controle analógicos, né, realimentados, e os sistemas de controle digitais é o efeito que a taxa de amostragem tem sobre a resposta transitória do sistema. Então, alterações na taxa de amostragem, elas vão alterar, tá, a resposta, elas podem alterar até uma resposta de super para subamortecida, né, se eu aumentar demais o período de amostragem, né, isso pode acontecer, ou até tornar o sistema instável. Então, o período de amostragem, ele também, né, isso não aparecia nos sistemas contínuos, mas nos digitais agora ele é muito importante, né? Além dos ganhos também, né, o período de amostragem também vai estar influenciando fortemente ali na questão da estabilidade, né? Tanto a relativa, né, que diz respeito à resposta transitória, como a estabilidade absoluta. Então, como a gente já sabe no plano S, tá? Todos os polos devem estar no semiplano esquerdo para garantir a estabilidade, tá? Isso significa que a parte real dos polos ela tem que ser negativa. Partindo aqui dessa equação, tá? O S, né, de Laplace ele é igual a uma parte real mais uma imaginária, j ômega, né? Alfa mais j ômega. Pegando a definição de Z, né, Z é igual a E na T, período de amostragem, vezes S, substituo o S por esse cara aqui, eu tenho isso daqui, tá? Alfa mais j ômega. Se eu fizer a distributiva aqui, eu teria E na T ômega mais na T alfa mais T j ômega. Essa exponencial com uma soma aqui no expoente ela pode ser separada em dois termos assim que se multiplicam, né? Sendo esse cara aqui uma constante, porque aqui é a parte real, né, vezes o t, que também é uma constante, então esse cara vira uma constante. E esse cara aqui, né, tem a identidade de Euler, né, que eu posso reescrever esse cara aqui dessa forma aqui, como cosseno de ômega t, né, mais j seno de ômega t, que é o expoente que acompanha o j, aqui que multiplica o j. Então isso aqui é uma identidade, tá, trigonométrica, é só vocês pesquisarem. Então o z equivale a isso daqui. Fazendo agora o módulo de z, tá? Como é que se faz o módulo quando eu tenho uma constante multiplicando a parte real e a imaginária? Eu deixo a constante de fora e faço o módulo só desses dois caras aqui, né? Então, fazendo o módulo de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui é uma outra identidade trigonométrica, isso aqui é igual a 1 e raiz de 1 é igual a 1, tá? Então, o módulo de z, ele vai ser simplesmente 1, tá? Que é o módulo desse cara aqui, vezes isso daqui. Então, vai sobrar só essa parte real aqui. Esse é o módulo, né? 1 vezes isso daqui é isso daqui. E a fase é o próprio ômega t, tá? Se tu fizer o arco tangente de seno de ômega t sobre cosseno de ômega t, tu vai ter o próprio ômega t, tá? Então, aqui eu tenho os dois planos separados, tá? Plano S e plano Z, tá? A partir dessas equações que a gente deduziu ali, a gente vai ver que cada ponto no plano S vai ter o seu equivalente no plano Z, que não vai ser o mesmo ponto, tá? No plano S não vai equivaler ao mesmo ponto no plano Z. Mas são dois planos iguais, eles têm o eixo Y aqui é o imaginário e o eixo X aqui é o real, tá? Tanto para o Z quanto para o S. Então são dois semiplanos complexos aqui, né? Isso aqui é só uma forma de reescrever, tá? As equações que a gente obteve no slide anterior. A gente sabe que o S aqui, né, ele é composto de uma parte real e de uma imaginária. E a parte real aqui, se a gente voltar lá na teoria ali de controle, né, de Laplace, ali no controle contínuo, né, no tempo contínuo, aliás, a gente obtém essas equivalências aqui, tá? A parte real do S, ela equivale a xi ômega n, e a parte imaginária, né,
é o ômega n vezes raiz de 1 menos que c ao quadrado, tá? Que é o próprio ômega d, tá? Isso tudo são parâmetros ali de sistemas contínuos, tá? Então, reescrevendo essa equação aqui, é a mesma coisa que isso daqui. E substituindo então a parte real aqui por xi ômega n, tá? E substituindo o ômega n por, né, isolando o ômega n é igual a ômega d sobre raiz de 1 menos xi ao quadrado. E substituindo t aqui, que é o período de amostragem, né, por essa expressão aqui, que é equivalente também, a gente chega nessa expressão para o módulo de z, né? Caso não tenha diretamente a parte real dos polos ali no plano S, mas eu tenho esses parâmetros aqui de xi, ômega n, ômega d, eu posso, ao invés de usar essa expressão aqui, eu posso usar essa, né? Que elas são exatamente equivalentes, né? Elas são, tanto uma como outra devem gerar o mesmo resultado. E para a fase é a mesma coisa, né? Esse ômega aqui, ele é esse ômega aqui, que é o ômega n vezes 1 menos que c ao quadrado. Se eu usar essa expressão aqui e usar essa aqui para o t, eu também vou chegar nessa aqui para a fase, tá? É só analisar aqui que com essas expressões que eu botei, vocês chegam nisso daqui. O módulo, tá? Assim, só um comentário aqui, mas o módulo ali de um vetor, ele é o comprimento dele a partir da origem, tá? Isso tanto para o plano S quanto para o plano Z. Então esse módulo aqui, ele é o comprimento do vetor, tá? Que chega até o polo, né? Ou o zero ali, enfim, a partir da origem, né? Do ponto 0, 0 aqui do eixo complexo que eu tenho aqui. Bom, então depois substitui-se o valor da parte real dos polos no plano S na equação do módulo de Z, tá? Então, se eu tenho a parte real, eu já uso direto essa equação aqui, mas se eu tenho esses parâmetros aqui, eu posso usar essa equação aqui. Se essa parte real for negativa, ou seja, se a parte real dos polos no plano S for negativa, significa que o sistema é estável. Então, o Z, tá? Tu vai ver que o Z, ele vai ter sempre um módulo menor que 1, tá? Então, parte real aqui negativa, o módulo desse Z vai ser sempre menor que 1. Então, significa que no plano Z aqui, o módulo aqui das raízes que eu vou ter aqui, né, do polo, ele vai estar dentro desse círculo unitário, tá? Vai ser menor que 1 sempre. Se a parte real for zero, tá, do S, ou seja, for um sistema só com J ômega, um sistema marginalmente estável, eu vou ter o módulo igual a 1, tá? O módulo, então, desse Z aqui, né, se a parte real for zero, o módulo vai ser 1, porque Z é elevado na zero, né, a parte real é zero, e na zero é 1, então o módulo vai ser 1. E se essa parte real for positiva, ou seja, se eu tiver polos no semiplano direito, o que significa que o sistema é instável, eu vou ter um módulo então que vai ser maior que 1, tá? O módulo dos polos vai estar fora desse círculo unitário no plano Z. Então, isso aqui está bem demonstrado aqui nessas regiões azuis, tá? Então, a região A, que é o semiplano esquerdo do plano S, ele equivale à região A aqui, que é módulo, né? Que os polos podem estar em qualquer região, qualquer parte dessa região aqui, dentro do A, no plano Z. Aqui é a região C, que é o semiplano direito, que é para sistemas instáveis. Então, no plano Z, quer dizer que tu vai achar então um módulo maior que 1, tá? Por ter os polos. E o B aqui, né, quando é sistema criticamente estável, né, quando ele é o sistema oscilatório, a parte real é zero, tu vai ter o módulo 1 em qualquer região desse círculo unitário aqui no plano Z, tá? No plano Z, então, não importa se os polos estão no semiplano esquerdo ou direito, tá? O critério de estabilidade para o Z é que o módulo, né, aliás, que os polos estejam dentro desse círculo unitário aqui, tá? Se o módulo deles for maior que 1, eles vão estar fora do círculo e o sistema vai ser instável, tá? Então, é por isso que tem que tomar cuidado ali nessas equivalências ali entre o plano S e o plano Z. Bom, os exemplos aqui, bom, vamos fazer o primeiro exemplo nessa aula aqui, daí depois os outros dois a gente faz na próxima, tá? Então, aqui eu tenho um sistema discreto, tá, de segunda ordem, que é composto por dois polos complexos, tá? Dois polos complexos conjugados que estão representados no diagrama de polos e zeros da figura abaixo, tá? Então aqui os dois polos complexos aqui no plano Z, o círculo unitário está traçado com a linha pontilhada. Então aqui, círculo unitário, a resposta ao impulso desse sistema gera um sinal discreto, senoidal, amortecido, que oscila na frequência 25 π radianes por segundo.
Nessas condições, qual o período de amostragem em milissegundos usado na discretização desse sistema? Então, usando aquelas duas equações que a gente tinha visto aqui, a gente tinha deduzido aqui, para o módulo e para a fase do Z, a gente consegue obter a resposta desse exercício, né? Então, se a gente medir aqui, tá? Ó, a primeira conclusão que eu tiro, como os meus polos estão dentro do círculo unitário, significa que o meu sistema é estável. Tá dentro o módulo deles vai ser menor que 1, né? Porque eles tá dentro do círculo unitário. Eu posso aqui, né, sabendo que aqui é 0,5 e aqui é 0,5, eu posso medir esse ângulo aqui, né? Que só pode ser 45 graus, né? E aí esse 45 graus, né, equivale a π sobre 4. Então a fase aqui, né, desses polos aqui é π sobre 4, né? Então o módulo aqui é esse risco aqui e a fase é esse cara aqui com o ângulo que ele faz com o eixo real aqui. Π sobre 4 é igual a 2π vezes ômega d sobre ômega s, tá? Essa fórmula aqui veio pra cá. E eu vou obter essa relação, então, né? Vou passar o 2π para lá, vou fazer as simplificações e vou obter esses dois caras aqui, ômega d sobre ômega s é 1/8, ômega s igual a 8 ômega d. Como ele fala aqui que a resposta ao impulso do sistema gera um sinal discreto senoidal amortecido que oscila nessa frequência, essa frequência aqui é a frequência ômega d, tá? Que é a frequência de oscilação amortecida, porque ele fala senoidal amortecido, tá? Só pode ser a frequência ômega d, tá? Isso vem lá da teoria de controle discreto, de controle de Laplace, tá? A gente vê essas coisas aqui. Mas é o valor do ômega d. Sabendo o valor do ômega d aqui, então, eu simplesmente multiplico aqui por 8 vezes 25π, né? Ômega d é 25π. Ômega s 200π radianos por segundo e depois coloco nessa fórmula aqui e obtenho o período de amostragem de 10 milissegundos, tá? Então, exercício aqui da Petrobras, né? De concurso, isso aqui ainda. Uh, bom, acho que dá para continuar nessa aula ainda, né? Não ficou muito longo o tempo. Estabilidade de sistemas realimentados, tá? Que nem a gente tinha no plano S, a gente tinha que fazer a função de transferência de malha fechada, tá? E descobrir a equação característica, que é a equação do denominador aqui da função de transferência de malha fechada. Então, fazendo isso daqui, para a mesma coisa para o plano Z, tá? Imaginando que eu estou aqui no S e depois eu passei para o Z. Então eu vou estar obtendo isso daqui. Se eu pegar a equação aqui do denominador aqui e igualar a zero, eu vou ter os polos, né, de malha fechada, né? As raízes desse cara aqui vão ser os polos de malha fechada do meu sistema. Então a estabilidade do sistema é determinada através da localização dos polos de malha fechada no plano Z, obtidos através da equação característica, né? Novamente, ela é o denominador da função de transferência de malha fechada. Para que o sistema seja estável, então, as raízes dessa equação, né, ou os polos de malha fechada, né, eles devem estar todos dentro do círculo unitário, assim como a gente viu antes, tá? Então, para um sistema realimentado, faz todo esse procedimento. Descobre a função de malha fechada, pega o denominador aqui, iguala a zero e analisa o módulo ali dos polos, né? Vê se eles estão todos dentro desse círculo unitário aqui. Bom, o critério de Jury eu vou deixar para a próxima aula, tá? Para não ficar muito longo, é um outro critério para analisar a estabilidade, então acho que por essa aula era isso daí. Então, valeu.